Olá pessoal, num dos vídeos anteriores eu falei a respeito de sujeito, né, um dos termos essenciais da oração, então estudando a análise sintática. Hoje neste vídeo eu vou falar a respeito dos predicados, tipos de predicado. Então, antes de falar sobre o predicado, é importante destacar um outro assunto que tem relação com esse, mas que é preciso entendê-lo primeiro para depois pensar em tipos de predicado, identificação de predicado e por aí vai, tá? Que são os verbos. Bom, nós temos que pensar o seguinte, eu costumo dizer que o verbo é o coração da oração, porque sempre que a gente vai declarar algo, falar algo a respeito de algo ou de alguém, nós pensamos primeiro, mesmo que sem termos noção disso, no verbo. Então, por exemplo, quando eu estou com fome, tá? Estou com fome e eu vou pensar em pedir algo para alguém, para minha mãe, ou em fazer algo. Agora, eu já estou pensando no verbo. Então, se eu quero fazer algo, eu digo o quê? Vou fazer o meu jantar, por exemplo. Vou preparar o meu almoço. Ou então vou pedir algo. Mãe, estou com fome. Então, veja, o verbo, ele é o coração da oração. Toda vez que eu quero declarar algo sobre alguém, sobre algo, aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu vou fazer ou que eu fiz, eu vou pensar no verbo. E os verbos, pensando na análise sintática, não morfológica, eles se dividem em verbos significativos e verbos de ligação, tá? O que são verbos de ligação? Os verbos de ligação são aqueles que eles não têm um valor semântico em si, então eles não têm um sentido em si. E além disso, ele funciona, assim como o próprio nome diz, verbo de ligação, ligando o sujeito ao predicado. Lembrando que o verbo sempre está no predicado, nunca no sujeito, tá? Então, os verbos de ligação, eles vão ligar esse sujeito ao predicado, sendo que nesse predicado nós teremos um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito. Os verbos de ligação mais conhecidos são o ser e o estar. Então, eu vou, por exemplo, dizer, hoje eu estou cansado. Então, vejam, o sujeito, eu, o verbo estou, o verbo de ligação, e o predicativo do sujeito, que é a característica desse sujeito, eu, cansada, tá? Então, nós temos aqui um verbo de ligação, estar. Além do estar, nós temos também um ser, né, como eu disse. Então, eu sou muito dedicada aos estudos. Vejam, eu, sujeito, dedicada, predicativo do sujeito, característica desse sujeito, eu, tá? Esse predicativo está sendo relacionado ao sujeito eu por meio de um verbo de ligação, nesse caso o verbo ser, na primeira pessoa, sou, tá? Além do ser e do estar, que são os verbos mais comuns como verbo de ligação, nós temos outros, por exemplo, parecer, ele parece triste, tá? Permanecer, minha mãe permanece doente. Vamos pensar em outro, continuar. Nós continuamos alegres. Sempre, vocês estão vendo que sempre ligam um sujeito a uma característica, seja uma característica pensando aí em como esse sujeito é ou como ele está, tá? Então, pode ser uma característica física, emocional, o estado dele, tá? Outros verbos também, e que podem funcionar como verbo de ligação ou como verbo significativo. Andar, por exemplo. Se eu digo, eu ando cansada, eu tenho aqui um verbo de ligação. Andar funciona como verbo de ligação, porque está ligando o sujeito eu à característica predicativo do sujeito cansada. Mas se eu digo, eu ando depressa, vejam, esse andar ele tem um sentido de caminhar rápido, ou de caminhar, né? Não de estar. Então, como que eu sei quando o verbo funciona como verbo de ligação ou não? Tente substituir pelo verbo ser ou estar. Outro exemplo, o verbo viver. Eu vivo alegre ou eu vivo triste. Característica, predicativo, triste, sujeito, eu, tá? E esse vivo está com o sentido de estar sempre, eu estou sempre alegre. Agora, se eu digo, meus avós viveram por muitos anos, esse viver não tem um sentido de estar, tá? Então, nesse caso, ele vai funcionar como verbo significativo. Mas o que são os verbos significativos? Verbos significativos, eles, diferentemente do verbo de ligação, eles são aqueles que têm um significado em si, um valor semântico.
Então, toda vez que eu digo, por exemplo, corremos por horas em torno do parque, o verbo correr, ele tem um significado em si, quer dizer, caminhar rápido, tá? Vamos pensar em outro, comer, tá? Durante a festa comemos muitos doces. Esse comemos também tem um significado. Algo que foi colocado na boca, foi mastigado, engolido. Enfim, os verbos significativos, eles têm um valor que carregam um valor, né, dentro deles. Então, nós temos esses dois verbos, verbos de ligação, verbos significativos. Por que eu preciso aprender como que funcionam esses verbos se eu estou estudando predicado? Porque o tipo de verbo vai nos levar ao tipo de predicado, tá? Vamos analisar isso melhor por meio de exemplos e esquemas, aí depois nós voltamos para os tipos de predicado. Vamos lá então, pessoal. Bom, os tipos de verbos, como eu falei, são verbo de ligação e verbo significativo. Como que funcionam os verbos de ligação? Como eu disse, é aquele que por si só, ele pouco informa sobre o sujeito, ele não tem um sentido, um grande sentido, um valor semântico, tá? E ele apenas liga o sujeito ao predicativo. O que é o predicativo? É o termo que está dentro do predicado e que exprime uma característica do sujeito. Por exemplo, minha irmã está muito animada. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o verbo, está. O verbo estar, nós já sabemos que é um verbo de ligação, do verbo estar. Além disso, além de ter um verbo de ligação dentro do predicado, eu tenho aqui uma característica do sujeito, que é animado, que é o meu predicativo do sujeito. Então, a característica da irmã é ser animada. Portanto, eu tenho um verbo de ligação que está fazendo aqui parte de um predicado nominal. Já os verbos significativos, ao contrário dos de ligação, eles são aqueles que expressam por si só uma informação, pois possuem conteúdo semântico próprio, ou seja, eles têm um valor, um sentido dentro deles. Por exemplo, o verbo chorar, escrever, dormir e muitos outros, tá? Não apenas os de ação. Exemplo, eu preciso de sua ajuda. O verbo precisar, ele tem um valor em si, e além disso, ele não está relacionando um sujeito a uma característica. Isso daqui é apenas um complemento verbal, tá? Sendo assim, eu tenho um verbo significativo, não tenho um predicativo do sujeito dentro do predicado, o predicado será verbal. Viram só como não é tão difícil assim de entender os dois tipos de verbos? E por que nós temos que conhecê-los? Bom, toda vez que eu tenho um verbo de ligação, e esse verbo de ligação está ligando um sujeito a uma característica, conhecida como um predicativo do sujeito, que é a característica desse verbo de ligação, eu tenho aqui um predicado nominal, tá? Então, o predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito, lembre-se, que está no predicado, e não uma característica do sujeito que está junto do sujeito ali, tá? Um adjunto de nominal. Esse predicativo do sujeito, ele está no predicado. Já o predicado verbal é aquele que apresenta um verbo significativo. E não tem nenhum predicativo do sujeito ali, tá? Ele só tem um verbo significativo e todas as outras informações que estão no predicado. Nós temos um terceiro tipo de predicado, o predicado verbo nominal. E como o próprio nome destaca, dá para nós percebermos aí o que acontece, né? No predicado verbo nominal, nós temos duas coisas. Um verbo significativo, ou uma locução verbal que tenha sentido de verbo significativo, mais um predicativo do sujeito. Como que isso vai funcionar? Vamos analisar por meio de exemplos que a gente consegue entender um pouquinho mais. Vamos lá então, olha, como eu falei, os tipos de predicado, verbal, nominal e o verbo nominal. O verbal apresenta um verbo significativo e lembrando que o núcleo desse predicado será o próprio verbo, tá? Por exemplo, os torcedores festejaram a vitória. Verbo, festejaram, no verbo festejar. O verbo festejar pede que alguém festeje algo, nesse caso, os torcedores festejaram algo, eu tenho o meu sujeito simples. Tudo que me sobra será o predicado. O verbo festejar não é um verbo de ligação, tá? Ele tem um sentido em si. E além disso, não há um predicativo do sujeito dentro do predicado. Portanto, eu tenho aqui um predicado verbal. O predicado nominal, ele apresenta um verbo de ligação e, além disso, um predicativo do sujeito no predicado, sempre reforçando isso. O núcleo do predicado nominal será o predicativo do sujeito. Então, no predicado verbal será o verbo, o núcleo será o verbo festejaram.
No predicado nominal, o núcleo será o predicativo do sujeito. Exemplo: os torcedores estavam felizes. Verbo estavam, um verbo de ligação. Além do verbo de ligação, eu tenho também uma característica desses sujeitos torcedores, ou seja, um predicativo do sujeito. Tenho aqui felizes, tá? Então, nesse caso, eu tenho um predicado nominal. No terceiro caso, eu tenho então a união do predicado verbal e do nominal. Por exemplo, os torcedores festejaram felizes a vitória. Verbo, festejaram, já vimos que esse verbo é um verbo significativo. Temos também aqui felizes, um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo significativo e, além disso, tenho um predicativo do sujeito dentro do predicado, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Cuidado, porque esse adjetivo aqui, ou esse estado, ele tem que estar relacionado ao sujeito. Se eu dissesse, por exemplo, os torcedores festejaram a bela vitória. Bela não seria predicativo do sujeito, seria apenas uma característica da vitória, tá? Então, cuidado, o predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito, tem que ter essa relação aqui. Ficou mais fácil agora, né? Mas vai ficar ainda mais fácil agora, porque nós vamos colocar em prática tudo isso que foi estudado até agora. Então, nós vamos agora analisar exercícios, frases, enunciados, levando em consideração tudo: tipo de verbo, sujeito, predicado, enfim, exercitando tudo isso que foi dito até então. Espero que dê para vocês visualizarem esses exemplos aqui que nós vamos analisar, tá? Então, primeiro, a festa foi muito boa. Primeira coisa que eu faço uma análise sintática, encontrar o verbo. Nesse caso, o verbo foi. Esse foi não tem sentido de ir, caminhar, e sim de que estava muito boa. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. O meu sujeito será festa, porque o verbo está declarando algo sobre essa festa. Tudo que me sobra será o predicado. Além do verbo de ligação, eu tenho também um predicativo do sujeito, que é boa. Esse boa diz respeito à festa. Então, aqui eu tenho um predicado nominal, tá? Hoje fizemos as tarefas bem rápido. Verbo, fizemos. Aqui eu tenho um sujeito oculto. Se eu tenho um sujeito oculto, porque ele não aparece aqui, tudo será o meu predicado, tá? O verbo fizemos vem do verbo fazer. Então, ele é um verbo significativo, não é verbo de ligação. Temos aqui uma característica desse sujeito, nós? Não, tá? O bem é um advérbio aqui de intensidade. Então, se eu não tenho característica, tenho um verbo de ligação, predicado verbal. Esses são os atletas mais rápidos. Verbo são. Esse verbo são do verbo ser está declarando algo sobre alguém. Qual é o alguém? Os atletas ou esses? Esses. Então, o meu sujeito será esses, tá? Porque esses são. O que eles são? Os atletas mais rápidos. Tudo o que me sobra, predicado. Eu tenho aqui uma característica desse sujeito, esses? Sim, atletas. Quem são esses? Atletas, tá? E além de atletas, eles são mais rápidos. Então, eu tenho um verbo de ligação, são do verbo ser, tenho um predicativo do sujeito, meu predicado será nominal. Lembrando que, nesse caso, se o predicado é nominal, o núcleo será o predicativo do sujeito. Agora, se o predicado é verbal, o núcleo será o verbo, tá? Aqui, o núcleo será predicativo do sujeito. Todos correram eufóricos até a chegada. Antes de falar sobre isso, eu quero voltar aqui. Olha, por que nesse caso o rápidos está flexionado em número e nesse caso não? Porque aqui eu tenho um advérbio, tá? E aqui o modo como nós fizemos. E aqui eu tenho uma característica desses atletas. Então, ele vai concordar em número com os atletas. Todos correram eufóricos até a chegada. Verbo correram. Sujeito todos, tudo que me sobra, correram eufóricos até a chegada, predicado. O verbo correr é um verbo significativo, desculpe. Mas além desse verbo significativo, eu tenho também um predicativo do sujeito, característica de todos que está aqui dentro do predicado. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo significativo e um predicativo do sujeito dentro do mesmo predicado, tá? Eu e minha mãe saímos nervosas da loja. Verbo, saímos, sujeito. Eu e minha mãe, um sujeito composto, porque eu tenho aqui dois núcleos. Tudo que me sobra é predicado.
O verbo sair não é um verbo de ligação, ele é um verbo significativo. Mas além do verbo significativo, também tenho aqui um predicativo do sujeito, nervosas. A característica desse sujeito aqui composto é estar nervosas, tá? Então, eu tenho novamente um predicado verbo nominal. Quando o predicado for verbo nominal, o núcleo será as duas coisas, porque eu tenho dois tipos de predicados. Então, o núcleo será o verbo e o predicativo. O verbo e o predicativo. Ligaram assim que você chegou. Verbo, ligaram. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Tudo será o meu predicado, tá? Aqui nesse caso eu tenho, na verdade, dois predicados, porque eu tenho aqui um verbo e aqui outro verbo. Nesse caso eu tenho apenas um verbo significativo, então o meu predicado será verbal. Nesse caso, assim que você saiu, saiu novamente um verbo significativo, um predicado verbal. Núcleo, nos dois casos, o verbo. O último exemplo, os doces daquela confeitaria pareciam deliciosos. Verbo pareciam. Os doces daquela confeitaria, sujeito, núcleo doce, sujeito simples. Tudo que me sobra é predicado. Pareciam aqui funciona como um verbo de ligação, porque ele está ligando esse sujeito à sua característica de ser delicioso, tá? Então, eu tenho um predicado nominal e o meu núcleo será deliciosos. Você conseguiu entender bem agora por meio do exercício? Fica mais fácil assim, né? E o estudo da gramática é isso, tá, gente? Não adianta eu vir aqui, gravar um vídeo, vocês assistirem com as explicações, porque não vai ser o suficiente. A gente tem que praticar muito, exercitar por meio, primeiro, de frases, períodos, mais períodos simples, períodos compostos, depois por meio de textos, analisar. E além disso tudo, ou sobretudo, pensar no porquê que foi usado esse ou aquele tipo de predicado. Por que em alguns gêneros nós usamos mais predicados nominais e em outros predicados verbais? Quais são as informações que os predicados verbo nominais carregam e por que eles são usados dessa forma, apenas com o verbo significativo? Como é que eu consigo perceber que está ali também a parte do predicado nominal? Bom, espero ter colaborado para a aprendizagem de vocês. Se você curtiu esse vídeo, aperta aí no curtir, compartilhe, convide seus amigos também para se inscrever na página, é bastante importante para que a gente continue sempre empolgado com os vídeos, tá? Até uma próxima!